Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segunda-feira, semana se iniciando, vamos aí para as notícias do Vascão. Vasco se prepara aí para a volta do futebol e CBF já estaria definindo aí uma possível data para o retorno aqui no futebol brasileiro. O nosso capitão Leandro Castan disse da sua vontade de voltar a jogar futebol novamente e infelizmente ele sabe que não vai ter torcedores por um bom tempo aí nos estádios. Ele falou sobre esse assunto. Capa já teria aí finalizado o processo dos novos uniformes do Vasco. O lançamento estaria aí próximo de acontecer. Vamos falar também sobre a situação dos reforços especulados aqui no Vascão. Bom, pessoal, já peço para você metralhar o like, deixa aí o like aí, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, dá essa força aí pro nosso canal chegar a 90 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligado aqui. Fica aí até o final. Bom, pessoal, nosso zagueiro, o capitão Leandro Castan, falou sobre a ansiedade que ele está vivendo aí de voltar a jogar futebol novamente. Ele disse em entrevista que sabe que infelizmente não terá mais torcida aí nos estádios e vai sentir muita falta do calor do torcedor, né? Principalmente aí no nosso caldeirão em São Januário, que é onde inflama tudo, né, pessoal? Vascaíno faz aquele caldeirão e não tem para nenhum adversário. E infelizmente o Leandro Castan vai ter que esperar muito tempo e nós também torcedores para poder assistir o Vasco nos estádios, né? Porque por conta dessa pandemia aí maldita que não passa nunca. E torcemos para que volte logo o futebol, mas com segurança para os atletas. Inclusive até o goleiro Fernando Miguel falou desse assunto. O goleiro sabe se voltar ao futebol agora nessa temporada não terá total segurança a menos que tenha a cura, né? Todo mundo sabe disso, que só vai ter segurança assim que tiver a vacina aí ou algum tipo de cura para o coronavírus. E o Leandro Castan está aí ansioso para voltar ao futebol, mas infelizmente ele vai ter que esperar e nós também, né, pessoal? O Leandro Castan também falou que esse ainda não é o momento da retomada no futebol aqui no Brasil. Ele disse que é um assunto muito delicado e que nesse momento ele acredita que não é o momento ideal para voltar ao futebol. Ele disse que será ideal quando as autoridades liberarem com toda a segurança possível. Segurança total não vai ter, como eu disse aqui, né? O Fernando Miguel também falou. Somente quando tiver uma vacina, tomara que isso se resolva, pois estamos sentindo falta de jogar, declarou aí o nosso capitão Leandro Castan. Pessoal, é uma situação difícil da gente ficar falando que estão morrendo pessoas a cada dia e a gente aqui defender a bandeira de voltar ao futebol a todo custo, não tem como, isso é impossível. A gente vai estar cometendo aí até mesmo um crime, né, com os atletas que estão correndo sérios riscos aí de contaminação se voltar ao futebol sem nenhuma segurança. Torcemos para que as autoridades aí da saúde, governadores, junto aí com o presidente, resolvam essa situação aí para que tenha jogos aqui novamente, mas com total segurança para os atletas. Bom, e já falando aí de retorno já do futebol, segundo o Fox Sports, a CBF já está analisando uma possível data aí para voltar às atividades aqui no Brasil, né? Voltar aos campeonatos. Possivelmente deverá acontecer aí na segunda quinzena de julho, de acordo com o canal Fox Sports. Uma das informações do jornalista Wagner Martins, que apurou essa situação, ele informou que a volta do futebol pode acontecer aí em julho, mais tardar no início de agosto. Com certeza os treinamentos voltariam antes disso, né, pessoal? Porque os jogadores estão parados aí por algum tempo e com certeza precisam de readquirir a forma física, treinar aí algumas semanas para poder voltar a jogar aí nos campeonatos. Eu acho difícil que volte agora, porque tá, na minha opinião, tá muito em cima e o Brasil não mostra nenhum tipo de evolução de que terá futebol aqui novamente por conta aí da política, né, pessoal? A gente tá vendo isso todos os dias e é só você abrir essa internet aí e procurar que tá tendo muitos problemas políticos em vez de ser resolvido aí o problema do Covid-19, né, pessoal? De ter mais hospitais, de ter profissionais capacitados. E eu acho que essa situação aqui no Brasil do futebol vai demorar mais um tempo, hein? Mas vamos torcer para que tenha segurança aí, caso volte o futebol e que os atletas não corram nenhum tipo de risco possível, né, pessoal? Tomara que eles estejam blindados aí para que não tenha contaminação nos jogos, né? A maioria dos brasileiros já estão cientes, se voltar ao futebol, terá aí o mínimo de pessoas possíveis envolvidas no futebol. Não vai ter aquele tanto de fotógrafo, não vai ter torcida, obviamente, e também aquele bando de jornalista, né, que fica ali no final do jogo
jogos. Eu acho que só deve ter aí a emissora credenciada aí para ter o direito de transmissão, que é a Globo. Bem difícil que outras empresas aí, outros repórteres estejam presentes no estádio ali, né, pessoal? Torcemos para que volte o futebol, mas com segurança. Bom, pessoal, segundo o site 90 Minutos, a capa já tem os uniformes do Vasco prontos, hein, pessoal? Mas o lançamento só irá acontecer perto do início do Brasileiro. Como a gente disse aqui na última notícia, a CBF quer voltar aí com o futebol na segunda quinzena de julho. E segundo aí o portal Terra, a fornecedora já está com os novos uniformes confeccionados, mas mantém sigilo absoluto sobre as peças. Como a Diadora tem um contrato válido com o Cruz Maltina até o encerramento do Campeonato Carioca, o lançamento dos enxovais da capa deve ficar um pouco antes do início do Brasileiro. Como ainda não acabou o Campeonato Carioca, ainda está a rigor ainda o contrato com a Diadora, né, pessoal? É impossível falar das datas, obviamente, já que o calendário brasileiro segue paralisado em virtude do avanço aí da pandemia. Originalmente, o lançamento das primeiras peças sobre a gestão aí da capa aconteceria nesse mês de maio. O acordo firmado entre o Vasco e a nova fornecedora tem validade de 3 anos até abril de 2022. Pois é, pessoal, o uniforme da capa já está pronto, mas a data de lançamento ainda está totalmente indefinida, né, pessoal? Porque a gente não tem a data concreta de quando irá começar o Campeonato Brasileiro. Pode ser que seja aí em agosto, né, como a gente noticiou aqui na primeira semana de agosto. Como pode a CBF tentar e trazer essa data para nós torcedores e para os clubes? Acho bem difícil que volte antes disso. Pode ser que ainda se alastre o ano inteirinho essa pandemia e não tenha volta do futebol nessa temporada, já que a Globo está totalmente desesperada aí querendo que volte o futebol, porque vai perder muitos patrocinadores e vai perder muita grana. Isso envolve muita grana. Vamos ter que esperar aí para ver o lançamento da camisa da capa assim que tiver confirmado a data do Campeonato Brasileiro, porque ainda está o contrato com a Diadora e somente após o fim do Campeonato Carioca, por encerrado o Campeonato Carioca, a Diadora sairá do Vasco, aí sim terá o lançamento das camisas da capa. Se o Campeonato Carioca for disputado no ano que vem ainda, pessoal, decidido no ano que vem, a Diadora vai permanecer nessa temporada ainda, já que tem um contrato. Bom, pessoal, e para fechar aí, vamos falar dos jogadores que vêm sendo bastante especulados no Vasco, a situação desses jogadores e também os motivos deles estarem sendo especulados no Vasco. Vamos falar aí sobre os jogadores aí do Levenciano, né, pessoal? A gente sempre tá falando disso aqui, mas tem muitos torcedores que têm muitas dúvidas, acham que o Balotelli já vai jogar com a camisa do Vasco nessa temporada, que o Yaya Touré já está fechado com o Vasco. Nada disso. Vamos falar aí da situação dos jogadores. Yaya Touré, jogador que está sem clube, não está negociando com o Vasco, pessoal. Esse jogador não será jogador do Vasco. A princípio teria vazado informações de que o Levenciano, ele mesmo noticiou aí no seu Instagram de que iria finalizar essa negociação. Ele não disse que era o Yaya Touré, ele disse que era um jogador africano, mas a gente levou a crer, todo mundo levou a crer que seria o Yaya Touré e não foi. O jogador não está negociando com o Vasco. O jogador, a princípio, não tem nada aí de negociações com o Vasco e somente com o nosso rival Botafogo. Outro jogador que estaria negociando aí com o Levenciano é o Sebastian Giovinco, jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, tem 33 anos e tem o seu contrato vencendo em 2021, em dezembro de 2021. Portanto, se o Vasco fechar com ele, o Levenciano fechar com ele, terá que pagar a multa do jogador, né, pessoal, para tentar contratar ele, ou ele tentar aí uma rescisão lá com o clube árabe, o que eu acho bem difícil. E o Giovinco não virá para o Vasco em 2020, viu, pessoal? Se fechar, será aí com a gestão do Levenciano, caso ele seja eleito presidente. Outro jogador nessa mesma situação é o Mário Balotelli, jogador que foi muito especulado para fechar aí com o Levenciano para vir jogar no Vasco, atacante de 29 anos que está defendendo as cores do Brescia lá da Itália. Ele tem contrato até junho de 2022, pessoal. Um longo período ainda de contrato aí do Balotelli com o Brescia, mas há uma cláusula no seu contrato que caso o Brescia seja rebaixado lá na Série A Team, lá da Itália, no campeonato italiano, ele estaria aí livre no mercado, né? Podia rescindir o seu contrato com o Brescia. Mas a princípio, somente aí se fechar com o Levenciano, ele poderá vir vestir aí a camisa do Vasco no ano que vem, pessoal. Não existe Balotelli no Vasco em 2020 com a gestão aí do Campelo. Os jogadores que estariam negociando atualmente com essa diretoria seria aí o zagueiro Messias e também possivelmente o David Machado, lateral esquerdo do Genk da Bélgica. A gente sempre está falando desse jogador aqui, colombiano de 26 anos,
que tem contrato até 2021 lá na Bélgica. A princípio, o jogador teria negociado aí com o Vasco no início do ano. Ele não entendeu por que o Vasco parou as negociações com ele e tenta aí o retorno das negociações agora já no meio do ano. Eu acho bem difícil que esse jogador venha para o Vasco, já que ele teve uma grande rejeição aí da torcida, por parte da torcida vascaína. Eu acho que ele não deverá ser jogador do Vasco. E o outro jogador é o zagueiro Messias, né, que está sendo especulado aí para vir jogar no Vasco. O jogador que pertence ao América Mineiro, está emprestado ao Rio Ave de Portugal e ele tem 25 anos. Jogador aí muito promissor, que teve uma boa campanha e fez uma boa campanha com o América Mineiro em 2018 e foi emprestado aí para o Rio Ave. O Rio Ave tem preferência na compra, mas caso não exerça essa compra, ele voltará para o América e o Vasco está monitorando essa situação. Pois é, pessoal, esses jogadores aí que estão sendo especulados no Vasco, todos eles estão um pouco distantes de fechar com o nosso clube, mas isso é só para tirar a dúvida aí dos torcedores que estão perguntando diariamente quando que esses jogadores virão para o Vasco. Esses nomes aí especulados, Yaya Touré, Balotelli, Jovinko, Ibrahimovic, até mesmo Ibrahimovic, somente aí se o Levinciano for eleito presidente do Vasco. Outros nomes, como aí o do zagueiro Messias, do lateral esquerdo David Machado, pode ser que venha aí nessa gestão do Campelo mesmo. O argentino Nicolás Oroz não virá mais para o Vasco, ele já está fechado aí com o clube árabe. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Comenta aí embaixo sobre esses reforços especulados no Vasco. Comenta sobre os dois que estão negociando aí, talvez, possivelmente, com a diretoria do Vasco, agora atual, né? O zagueiro Messias e o lateral esquerdo David Machado. E também sobre esses jogadores aí que estão negociando com o Leve esse ano, se você acredita que eles fecharão com o Vasco para 2021. Também fale sobre a possível volta do futebol na segunda quinzena aí de julho para o iniciozinho de agosto, e também fala sobre a vontade do Leandro Castan de voltar a jogar futebol, e também fala sobre o novo uniforme da Capa que já está pronto e que aguarda a decisão de quando irá começar o Brasileiro para fazer o lançamento aí das novas camisas do Vascão. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Tyson em Macapá, lá no Amapá. Muito obrigado. O Gilmar Araújo em São Bento, na Paraíba. O Zezito em Nova Redenção, na Bahia. O Juliano Ferro, ele pediu um salve aí pra galera vascaína de Batalha, no Alagoas. Muito obrigado, Juliano. Um abraço pro David Cruz em Caneta, no Pará. O Gilvan Bezerra em Duque de Caxias, no Maranhão. O Joaci em São Gabriel. O Juninho Neves em Cachoeira do Sapo, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Um abraço aí pro Amadeus, ele pediu um salve pra sua família lá na Paraíba. Muito obrigado. Um abraço pro Enderson em Duque de Caxias. E pra fechar aí, o Dalvan em Caicó. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão.